Como detectar câncer precoce? Se você já teve membros da família lidar com câncer ou que você tenha sido diagnosticado com uma condição pré-cancerosa, é compreensível que você pode querer estar alerta para sinais precoces de câncer. Desde os sinais, gravidade e crescimento do câncer são completamente únicos para cada indivíduo, é importante prestar atenção a quaisquer mudanças em seu corpo. Você também pode falar com o seu médico sobre fazer testes genéticos para determinar o risco de desenvolver um câncer específico. Estar ciente de seus riscos e monitoramento de potenciais sintomas pode aumentar suas chances de sobrevivência se o câncer for detectado precocemente. Parte 1. Reconhecendo os sintomas do cancro precoce. Procura por mudanças em sua pele. Cancros da pele pode causar a sua pele para mudar de cor, tornando-se mais escura, mais amarelo, ou mais vermelho. Você também pode perceber mais crescer o cabelo ou comissão na pele. Se você tiver moles, você deve prestar atenção para quaisquer alterações em sua aparência. Outro sintoma de câncer é um nódulo ou área do corpo incomum que engrossa. Observar qualquer ferida que não cicatriza, ou manchas brancas na boca ou na sua língua. Monitorar intestino ou bexiga mudanças. Se você tem prisão de ventre que não parecem ir longe, diarreia ou qualquer alteração no tamanho do nosso banco, que podem indicar câncer de cólon. Sinais de bexiga ou cancro da próstata podem incluir dor a urinar, necessidade de urinar mais ou menos do que o habitual, sangramento ou corrimento. Determine se você perdeu peso. Se você perdeu peso, mas não foram fazer dieta, você tem perda de peso inexplicada. Perder mais de 10 libras é um sinal precoce de câncer de pâncreas, estômago, esôfago ou de pulmão. Você também pode ter dificuldade em engolir ou pode ter indigestão depois de comer. Estes são sintomas de esôfago, garganta ou câncer de estômago. Preste atenção para sintomas de doença comuns. Alguns dos primeiros sintomas do câncer podem parecer sintomas do resfriado comum, com algumas diferenças fundamentais. Você pode notar tosse, fadiga, febre ou dor inexplicável. Ao contrário de doenças comuns, você não vai se sentir melhor depois de descansar, a tosse não vai embora, e você não pode ter qualquer sinal de infecção, apesar de ter uma febre. A dor pode ser um dos primeiros sintomas do câncer que você experimenta. A febre é normalmente um sintoma uma vez que o câncer avançou. Evitar a autodiagnóstico. Não presuma que porque você observou vários sintomas, você definitivamente tem câncer. Os sintomas do câncer podem variar muito e pode ser não específica. Isto significa que muitos dos sintomas semelhantes podem indicar uma série de outros problemas de saúde que variam em gravidade. Parte 2. Rastreio para o cancro. Obter selecionados para o cancro da mama. As mamografias são raios X do peito que o rastreio de grumos. Se você está entre as idades de 40 e 44, você pode escolher se você quer fazer mamografias todos os anos. As mulheres entre as idades de 45 e 54 devem fazer mamografias a cada ano, de acordo com a American Cancer Society. Se você estiver com mais de 55, você pode continuar o rastreio anual ou obtê-los a cada 2 anos. Todas as mulheres devem fazer o autoexame mensal BSE. O seu médico ou enfermeira pode ensiná-lo a olhar para todas as mudanças em seu tecido mamário. Teste para cólon, câncer retal e pólipos. Aos 50 anos de idade, todos devem ser testados regularmente. Pergunte ao seu médico se você pode ser rastreado para câncer e pólipos. Este rastreio baseia-se em fazer o teste a cada 5 ou 10 anos. Se o seu provedor de cuidados de saúde não pode testar para pólipos, fazer o teste de câncer de cólon e reto. Todos os anos você deve ter um exame de sangue ou um teste imunoquímico fecal, FIT. Você também pode fazer um teste de DNA defesas a cada 3 anos.
Obter testes de Papa Nicolau para o câncer cervical. PAP testes são importantes para diagnosticar o câncer de colo do útero, mesmo que tenha sido vacinada contra o vírus do papiloma humano, HPV. Se você é uma mulher entre as idades de 21 e 29, obter um exame de Papa Nicolau a cada 3 anos e só recebem um teste de HPV se você receber um resultado de teste Papa normal. Se você está entre 30 e 65 anos, obter um teste PAP mais um teste de HPV a cada 5 anos. Se você não quer para triagem de HPV, você pode simplesmente pegar um exame de Papa Nicolau a cada 3 anos. Se você já teve uma esterectomia total que não era por causa do câncer cervical, você não precisa de testes de Papa Nicolau regularmente. Se você estiver com mais de 65 anos e ter tido testes regulares com resultados normais para os últimos 10 anos, você não precisa testar mais. Se você tem um histórico de graves lesões pré-câncer, você deve ser testado por pelo menos 20 anos após o diagnóstico. Fazer uma tomografia computadorizada para diagnosticar o câncer do pulmão. Nem todo mundo precisa de ser examinado para cancro do pulmão. Se você está entre as idades de 55 e 74, está de boa saúde, e fuma muito ou tem uma história de fumar pesadamente, você deve ter tomografias computadorizadas para olhar para o câncer do pulmão. Para decidir se você é ou era um fumante pesado, determinar se você ainda está fumando e tem uma história de 30 pack ano. Você também pode ser considerado um fumante pesado se você tem uma história de 30 pack ano, mesmo se você sair nos últimos 15 anos. Para determinar o montante pack ano, multiplique o número de pacotes que você fuma por dia pelo número de anos que você fumaram. Converse com seu médico sobre a triagem para outros tipos de câncer. Desde vários tipos de cânceres não têm orientações definidas, você deve discutir seus fatores de risco com o seu médico. O seu médico poderá recomendar ou não que você precisa para ser exibido. Para cânceres orais, você deve perguntar ao seu dentista para o rastreio recomendações. Em geral, pergunte ao seu médico se você deve ser examinado para o câncer de próstata, câncer de endométrio, útero, câncer de tireoide, linfoma, câncer de testículo. Parte 3. Teste para o risco genético. Converse com seu médico. Nem todo mundo precisa de testes genéticos para determinar o risco de câncer. Se você sentir como você beneficiar de saber o seu risco genético de desenvolver câncer, converse com seu médico e certifique-se que o médico sabe tudo de sua família e histórico médico pessoal. O seu médico pode ajudá-lo a decidir se há um risco médico pessoal para o câncer e se é razoável para obter-se testado para os genes responsáveis. Muitos cancros que podem ser geneticamente testados para são relativamente raros, por isso é importante discutir se é ou não faz sentido para você a passar pelo teste. Pesar os riscos e benefícios de testes genéticos. Desde os testes genéticos podem determinar se você está em risco para o câncer, ele pode ser útil para decidir quantas vezes para obter exames físicos e exames. Mas, estar ciente de que o teste genético pode dar algumas respostas, ser lido de forma incorreta, e criar stress e ansiedade. 11. Ele também pode custar milhares de dólares. Muitas companhias de seguros não são obrigados a cobri-lo, portanto verifique com seu provedor de seguros para ver quanto do projeto de lei que seria responsável. Os especialistas recomendam que você comece o teste genético feito se você ou sua família tem um risco aumentado para um determinado câncer. O teste pode mostrar claramente se uma mudança genética está presente ou ausente. Os resultados ajudarão você a planejar cuidados médicos futuro. Reconhecer que cancros têm testes genéticos disponíveis. O teste é disponível para identificar os genes responsáveis por mais de 50 tipos de síndromes cancerosas herdáveis.
Entenda que se você testar positivo para um gene responsável por um determinado tipo de câncer, isso não significa que você vai ter que o câncer. Os seguintes síndromes de câncer podem estar relacionados com genes rastro e com trema ponto de interrogação invertido 1/2 eis. Cancro da mama hereditário e síndrome do câncer de ovário. Síndrome de Li-Fraumeni. Síndrome de Lenz. Polipose adenomatosa familiar. Retinoblastoma. Se o teste genético feito. O seu médico pode solicitar testes genéticos se você quer acreditar que você se beneficiar dele. Você precisa dar uma pequena amostra de tecido do corpo ou fluido. Esta amostra é enviada para um laboratório que vai analisar sua amostra e envia os resultados de volta para o seu médico. Embora seja possível utilizar um serviço de testes genéticos em linha, é melhor trabalhar com o seu médico ou conselheiro genético para que possa obter informação detalhada e personalizada. Discutir os resultados com o seu médico. O seu médico ou genética conselheiro irá consultar com você sobre rastreio suplementar ou opções preventivas se o seu rastreio genético volta positivo para um tipo específico de câncer. Conselheiros genéticos também foram treinados para oferecer apoio emocional e colocá-lo em contato com grupos de apoio e outros recursos. Se você receber um teste de triagem positivo atrás, lembre-se que isto não significa que você vai ter que o câncer. Isso significa que o risco de desenvolver o câncer em particular é aumentada. Mas, se você realmente desenvolver o câncer depende de você, o gene específico, a sua história familiar, suas escolhas de estilo de vida e seu ambiente. Dicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS), a American Cancer Society e do National Cancer Institute têm um número de rastreio orientações para as formas mais comuns de câncer. Estas orientações podem mudar ao longo do tempo, com base em novas pesquisas e provas.